O Falando Nisso Band está no ar, aumenta o número de vítimas de trânsito internadas. O Brasil é o quarto país com maior número de acidentes de trânsito no mundo. Ano passado foram 878 mil nas ruas e estradas do país. E nas grandes cidades brasileiras, a maioria das vítimas são os motociclistas. Passageiros trocam avião por ônibus. Este ônibus que faz o trajeto São Paulo-Brasília é o que tem de mais moderno no mercado, em relação à segurança, conforto e tecnologia. E dá para perceber isso já nas poltronas, que são maiores, mais largas e mais confortáveis que as executivas. E ainda tem a inclinação, que também é maior que a das convencionais. Academia TikTok. Empreendedores se dão bem com cursos para alavancar as redes. A Clarissa e o Diego fundaram há 2 anos uma academia de influenciadores digitais. O que você fala nos primeiros 3 segundos é o que é primordial para manter as pessoas no seu vídeo. Tudo começou quando a Clarissa passou a dar dicas de vídeos nas redes sociais. Vi o potencial que tinha aquela plataforma e como ela poderia ajudar inúmeros empreendedores e profissionais autônomos a divulgar os seus negócios. Hoje eles têm mais de 8 mil alunos e o faturamento projetado para este ano é de 7 milhões de reais. A Renata foi uma das alunas do curso. Escritora e palestrante, decidiu se profissionalizar na produção de vídeos para as redes. Em menos de um ano... Corpos congelados poderão voltar à vida. É como se humanos ganhassem o poder de contornar a morte, com a esperança de voltar à vida no futuro. E no programa de hoje vamos conversar sobre urologia. Quando é necessário você ir ao médico? Quarta-feira, dia 19 de outubro, o Falando Nisso Band começou. Oiê, boa tarde para você. Licença para entrar na sua casa, tudo bem? Terminou de almoçar? Tá almoçando? Que bom ter sua companhia, viu, gente? O programa de hoje é muito importante, tem a ver com saúde do homem, da mulher, das crianças também. Mas a gente começa sempre lembrando aquela mensagem para o seu coração. E essa é para você que está sofrendo por ciúmes. Você que sente ciúmes de alguém, gente, avalie o quanto você tem colocado de si, de você mesmo, naquela pessoa. Porque o ciúme, gente, ele rouba o espaço da nossa autoestima e entrega para alguém. E você nunca se sentirá uma pessoa segura se entregar a outra pessoa parte de si. Então guarda para você o que você tem mais de precioso, que é a sua autoestima, o seu valor, e não entregue isso para ninguém, tá bom? Bom, vamos lá então falar um pouquinho de saúde hoje. Você já visitou o urologista? Você sabe, na verdade, quando você precisa visitar o especialista? Dr. Leonardo Braga está aqui para conversar com a gente, tirar as nossas dúvidas. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Lucas. Prazer estar aqui mais uma vez. Seja bem-vindo à Casa Nova, viu? Obrigado. Muito bonito, aliás. Aqui ficou chique, né, doutor? A gente está muito feliz mesmo. Doutor, vamos lá então pensar um pouquinho sobre o trato urinário. A gente, quando pensa em urina, não sei se você em casa é assim também, a gente acha que é só a bexiga que tem ali, né? É isso, doutor. Tem até uma animação para a gente visualizar um pouquinho como que a gente aqui por dentro. Mas vai além da bexiga? Ah, com certeza, Lucas. Né? O trato urinário envolve desde ali do começo dos rins, né? Os rins propriamente dito, e ele vai descendo por um caninho que chama ureter, que é o caninho que vai escoar a nossa urina até a bexiga, né? Aí depois a gente tem a bexiga propriamente dita, e a uretra, que no caso de mulheres e homens é bem diferente, né? Da mulher é bem mais curtinha, do homem é bem mais longa. E tem também os órgãos reprodutores masculinos, que você pode ter também, não tem relação especificamente com o trato urinário em relação à urina, mas a gente não pode esquecer que do trato reprodutor masculino é que sai o esperma, por exemplo, né? Então, tudo isso está interligado, interrelacionado aí da minha especialidade. Legal. Então, você que está em casa assistindo, seja homem ou mulher, pode mandar para a gente sua perguntinha para o doutor continuar tirando dúvidas também. E você pode participar pelo WhatsApp, que é 997167989. Pensar um pouquinho, então, falar um pouquinho da saúde das mulheres, né? Perfeito. Pensando nessa questão também, não só da infecção urinária, mas como que uma mulher pode manter de maneira mais saudável o trato urinário perfeito, doutor? Perfeito. Isso é uma coisa muito interessante, porque muitas mulheres acreditam ou acham que o urologista é o médico do homem. Verdade, porque né? tem o ginecologista, Isso. Aí acho que o urologista é o do... É verdade. Mas não, o urologista trata de crianças, trata de mulheres, né? E em relação às mulheres,
sem dúvida, a patologia que mais tratamos são as infecções urinárias e a incontinência urinária, a perda urinária. Dentre a preservação do trato urinário para evitar infecções urinárias, é muito importante, mulheres, que vocês tenham uma alimentação saudável para que o intestino funcione bem. Tomar bastante líquido, porque as mulheres com o intestino preso ou constipado têm muito mais infecção urinária. Nossa. Olha que só Mas que tem uma interessante. explicação por que isso? Tem, doutor? porque há uma maior quantidade de bactérias acumuladas ali na região e as infecções urinárias elas acontecem principalmente porque como a uretra feminina é muito curtinha, tem uma facilidade dessas bactérias subirem. Não tem nenhuma coisa relacionada à higiene. Entendi, tá? entendi. Normalmente as mulheres são bastante cuidadosas nesse sentido. Mas sem dúvida nenhuma, quando você é constipada, você tem muito mais bactérias. Sim. Então aumenta a chance dessas bactérias subirem ali para o trato urinário. Olha que É interessante. muito próximo, né? Sim. A região, os órgãos, tanto do ânus como da uretra na mulher, são Sim. muito próximos. Até algo bacana a gente comentar sobre a higiene da mulher também. Até na hora quando a mulher vai lá fazer o número 2, a maneira de se limpar também, né, doutor? Perfeito, exatamente. Isso é muito importante. É uma das coisas mais importantes que a gente comenta, né? Outra coisa, o uso de roupas, né, de algodão, né, íntimas de algodão, muito importante. É muito comum a gente ouvir a mulher que vai para a praia, que usa as roupas de banho molhadas e sobe aqui para São José com infecção urinária, né? Uhum. Então isso é muito importante. Então, exercícios físicos, né? As mulheres com sobrepeso ou obesas têm uma chance maior de ter infecção urinária do que aquelas que Olha praticam exercício físico. Então, a gente vai sempre falar, né, verdade. em todas as doenças, na verdade, não deixa de ser igual, né, a alimentação, os exercícios físicos, a vida saudável, né. Quem não é a mulher que, de repente, chega no consultório e não tem nenhum fator de risco e você pergunta, como está o seu nível de estresse? Aí ela fala, nossa, doutor, eu estou no mais alto nível de estresse. Por quê? O estresse diminui a imunidade e a mulher vai ter ou uma gripe ou uma infecção urinária, Sim. que não vamos esquecer, é a infecção mais comum da humanidade. É né? mesmo? Não Desde sabia, a doutor. época antiga, né, a gente tem relatos de Sócrates falando sobre a infecção urinária e relatando que o tratamento na época não tinha antibióticos para aumentar a ingesta de água, né, que sem dúvida nenhuma ajuda e muito no tratamento. Beber água, gente, não Beber só para a questão da urinária, do trato urinário, mas para o corpo todo mesmo, né? Exatamente. Então você faz algo, de repente, focando no trato urinário, mas o corpo inteiro também, inclusive o intestino, bebendo muita água, você vai conseguir ajudar bastante, né, doutor? A gente já volta, então, explicando um pouquinho sobre tratamento dessa infecção urinária. Até o doutor vai explicar um pouquinho mais como a gente precisa ficar atento à infecção urinária, porque ela pode até subir, gente, da bexiga para o rim. Ele já explica pra gente, tá? Mas agora a gente vai para o nosso bloco de notícias e o número de vítimas de acidente de trânsito internadas aumentou e bateu recorde, viu? Em meio aí de 600 internações por dia. Isso é muito alto e o Rodrigo Leite vai destacar pra gente. Lindomar se acidentou no último fim de semana quando voltava do trabalho. Teve fraturas na perna, na costela e uma perfuração de pulmão. Eu só caí na grama. Senão não estava aqui para contar a história. No ano passado, o Brasil registrou o maior número de pessoas internadas na rede pública de saúde por causa de acidentes de trânsito. Segundo o Ministério da Saúde, foram em média 642 internações por dia. Em 10 anos, esse número subiu 34%. A gente tem muita coisa a fazer para resolver os problemas de saúde que ficaram aí a serem resolvidos, as filas de cirurgias eletivas. E agora a gente tem esse impacto que não precisaria, né? Porque a maioria dos acidentes são evitáveis. O Brasil é o quarto país com maior número de acidentes de trânsito no mundo. Ano passado foram 878 mil nas ruas e estradas do país. E nas grandes cidades brasileiras, a maioria das vítimas são os motociclistas. De acordo com uma estimativa das Nações Unidas, o Brasil gasta cerca de 220 bilhões de reais por ano com acidentes de trânsito. Isso representa quase 3% do PIB. Por mais que ele não fique muitas vezes internado meses, ou até mesmo em outros casos realmente fique meses no hospital, nosso segmento ambulatorial de consultas, de reabilitação, de retorno, ele é bastante significativo.
Olha o tanto de dinheiro que a gente acaba desperdiçando por uma falta de cuidado. A gente sabe que muitos acidentes que acontecem realmente é por distração, né? Então fica aí o alerta para você. Eu vou te falar que hoje em dia é bem mais gostoso você viajar de ônibus do que de avião. Você já percebeu isso? Porque as empresas de ônibus realmente estão investindo cada vez mais em tecnologia, em conforto para atrair os passageiros que antes preferiam um avião. Olha quanta coisa diferente que o Igor Calhan vai mostrar para a gente. Pegar a estrada de ônibus tem sido a opção para muitos brasileiros. Entre janeiro e julho, mais de 21 milhões de passageiros foram transportados, aumento de 60% em relação ao mesmo período do ano passado e quase o mesmo patamar de 2019, pré-pandemia. Uma passagem aérea São Paulo-Rio de Janeiro chega a custar mais de R$3.000 se comprada apenas com um dia de antecedência. De ônibus, é encontrada por R$120. E o ônibus tem o mesmo conforto, né? É o mesmo conforto do avião e até às vezes mais prático também. Este ônibus que faz o trajeto São Paulo-Brasília é o que tem de mais moderno no mercado em relação à segurança, conforto e tecnologia. E dá para perceber isso já nas poltronas, que são maiores, mais largas e mais confortáveis que as executivas. E ainda tem a inclinação, que também é maior que a das convencionais. E o conforto começa antes mesmo da viagem. A gente consegue disponibilizar uma sala VIP com cadeiras confortáveis, carregador de celular, Wi-Fi. A segurança também é indispensável. Foi desenvolvido uma frenagem autônoma que ajuda a garantir, prevenir acidentes. São sensores que o carro detecta possíveis colisões e faz o acionamento dos freios de forma autônoma para garantir a operação do carro e o cliente a segurança do mesmo, né? Bem melhor, né, gente? A gente fica bem confortável também. Tá mais chique hoje andar de ônibus que de avião, vou te falar, viu? Né? Vocês perceberam isso? Tá uma delícia, imagina. Aquela poltrona lá, o pessoal tava comentando aqui. Se na normal já dorme facinho, imagina nessa, capota mesmo, né? Bom, a gente vai conferir a onda do momento, que é o TikTok, e tem gente ganhando muito dinheiro mesmo. E também hoje a gente tem um quadro muito especial da Gisele Diniz, da Mirati, vai comentar com a gente algo muito importante. Fala, meus amores! Já parou para pensar qual é realmente a sua motivação para emagrecer? Bom, daqui a pouquinho nós vamos conversar a respeito deste assunto, motivação para emagrecimento, no Falando Nisso, e eu te espero. Estamos de volta conversando com vocês hoje, também com o urologista Leonardo Braga, respondendo para você perguntinhas sobre trato urinário. Pode mandar perguntinha para mim aqui, tá bom? No WhatsApp 12 997 167989. Mas antes da gente voltar para o assunto, bora conferir uma dica muito legal da Gisele Diniz. Aliás, eu refleti muito quando estava assistindo esse quadro e quero que você pare um pouquinho para pensar também. Olá, meus amores! E hoje o assunto é motivação. Bom, preciso eliminar peso. E aí eu acabo buscando informações para me motivar nas redes sociais, né? Tem pessoas até que já chegaram a me contar que imprime aquela foto daquela artista, daquela modelo e coloca na geladeira. Será que isso é eficiente de fato? Será que é eficiente eu ficar olhando o bumbum de fulana de tal ou a silhueta de não sei quem para me motivar a eliminar peso? Já parou para pensar que a única coisa que pode ser substancialmente forte para você iniciar um processo de emagrecimento e permanecer é o que vem de dentro de você? Se você iniciar um processo de emagrecimento pelo que está externo e não interno, eu posso te garantir que você vai falhar. Por quê? Porque não tem força o suficiente para te manter em algo que não é tão fácil assim. Não é tão confortável assim iniciar um processo de emagrecimento, não é verdade? Mudança de hábito dói, mudança de hábito faz você sair da tua zona de conforto. Por isso, o que te motiva, o que te impulsiona a emagrecer precisa ser forte. E nada mais forte do que o que está dentro de você. Por isso, o primeiro grande passo no processo de emagrecimento é você olhar para dentro de você mesmo e identificar o porquê você quer emagrecer. O que eu quero alcançar com isso? O que eu quero e espero sentir
com o meu emagrecimento? Quando eu quero pensar, sei lá, eu quero chegar a 65 quilos, o que eu quero com esses 65 quilos? E aí quando a gente descobre a verdade, o motivo real, que é só seu para emagrecer, a sua motivação não vai embora. Não é fácil se automotivar todos os dias, mas quando é uma verdade absoluta nossa, e eu não quero emagrecer por conta do meu marido, ou porque minha mãe fala que eu preciso emagrecer, ou porque até o médico fala que eu preciso emagrecer, eu permaneço nas dificuldades. Muitas pessoas me falam lá, Gi, como que você consegue sair da clínica 2 da manhã e 6 horas da manhã você está remando? Simples, porque o que me motiva, o que me faz ir até o remo são os meus princípios, os meus desejos, a minha vontade interna. Então, por mais que eu esteja cansada, às vezes com sono, um frio danado, eu levanto e vou. É maior, é muito maior, é muito mais forte, é o que me motiva. Então, eu gostaria que você refletisse um pouquinho hoje sobre os seus verdadeiros motivos de startar um emagrecimento. Olha para dentro de você, olha o que dói em você e não se motiva pelo que vem do externo, porque o que vem do externo não te sustenta, mas aquilo que está dentro de você te faz movimentar o que for preciso para alcançar. Por isso a gente sempre diz, eu sempre falo isso no Instagram, a nossa maior força está dentro de nós mesmos. Por isso a gente busca aqui a nossa melhor versão, não é verdade? Então, vá buscar dentro de você o seu real motivo e eu te espero para a gente iniciar junto o processo de emagrecimento. Um super beijo e eu espero ter te ajudado. Que linda, né, gente? Tem tudo a ver com o assunto de hoje também. O doutor já comentou que você emagrecendo ou evitando a obesidade, evita problemas também do trato urinário. Vamos falar então da infecção urinária, doutor? O que é infecção? O que pode causar, além desses motivos que o doutor já comentou também, e hábitos? A infecção urinária nada mais é do que a entrada de micro-organismos no trato urinário e, consequentemente, eles vão causar um processo inflamatório infeccioso a partir do momento em que eles agredirem a mucosa da bexiga, né? A maioria das vezes são bactérias que entram, principalmente no caso das mulheres, pela uretra muito estreitinha, muito curta, com facilidade. A partir desse momento, a mulher vai ter alguns sintomas, né? Como principalmente a ardência para urinar, a urgência miccional, que é a vontade de correr para ir para o banheiro, ir mais vezes ao banheiro e a dor aqui na região acima do púbis, né? A isso a gente dá o nome de cistite, né? Até aí, na grande maioria das vezes, é uma infecção autolimitada que, às vezes, só, como no passado, o uso de uma quantidade maior de água poderia até resolver, ou pequenas doses de antibióticos já seria suficiente para é um tratamento resolver. mais simples. Exatamente. Assim. Ótimo. O problema é quando essa mulher sente esses sintomas, mas não procura o médico, e essa bactéria pode subir para os rins. Nossa, que absurdo. Aí sim nós estaríamos diante de uma infecção que a gente chama de pielonefrite. Pielonefrite, a gente está vendo até na imagem essa infecção subindo mesmo. Subindo ali no rim, pode ser de um lado, pode ser dos dois lados. E essa mulher começa a ter febre, calafrios, ou homem também, né? Febre, calafrios. E o tratamento é mais difícil. Aí é mais complicado. É mesmo, doutor? Algumas vezes até precisa ser internado para fazer uso de antibióticos endovenosos. Mas, doutor, ardeu tem que ir no médico ou não? Não, só para a gente, até para o homem porque também, senão, né? Senão o doutor não vai ter tempo de consultar todo mundo. Ainda mais hoje em dia que até recentemente usávamos máscaras para tudo e ficava difícil tomar água. Então a urina um pouco mais concentrada, para quem não toma muita, acaba ficando uma urina com mais amônia, por exemplo, quando faz xixi dá uma ardidazinha. Né? Então acho que tem que ser um conjunto de sintomas em que está constantemente ardendo a todo momento, né? E você percebe que seu hábito urinário está mais frequente, então realmente você tem que desconfiar. E geralmente a cistite é muito clássico os sintomas, né? Na grande maioria das vezes a mulher percebe que está realmente doendo, tem dor mesmo. A relação sexual, pós-relação, sentir dor, tanto do homem quanto da mulher, é normal, doutor? Não é normal. Algo tem de alterado aí. Pode ser um traumatismo por alguma alteração hormonal, né, que está começando, por exemplo, um climatério, uma menopausa.
ou não, ou uma doença sexualmente transmissível. Eu né? digo até quando faz o xixi, porque a gente recebeu perguntinha assim. Sempre quando você tem o ato sexual, bactérias vão entrar dentro da sua bexiga, mulheres. Isso não tem jeito, independentemente se faz uso de preservativo ou não. Aliás, a infecção urinária não é uma doença sexualmente transmissível, Lucas, tá? Porque são bactérias da própria paciente que vão entrar dentro dela. Entendi. No entanto, se ela tem o sistema imunológico perfeito, bem, ela não está estressada, está tudo certinho, o intestino está funcionando, não vai ter infecção urinária, não vai acontecer a cistite. Naquelas mulheres em que a gente já conversou, tenha mais constipação, mais estressados, ansiedade, que seguram mais a urina, isso é um fator importante. A gente sempre orienta, depois da relação, esvaziar a bexiga. São alguns fatores pequenos que podem fazer a diferença para que ela evite uma infecção pós-relação sexual. Né? Perfeito, doutor. Estou recebendo perguntinha aqui, já a gente faz para você em casa também, viu? Mas a gente comentou no começo do programa, né, que o TikTok movimenta milhões, gente, de views, internautas e vídeos, né? Mas a rede também está movimentando milhões de reais, de dólares, de euro. E tem gente que percebeu isso e aproveitou para criar uma oportunidade de ensinar e faturar ensinando também. E o Tiziano Kessler explica para a gente. 3 horas e 40 minutos por dia interagindo, postando e vendo vídeos. É o tempo médio que o brasileiro fica nas redes sociais, segundo um estudo mundial. As plataformas de vídeos têm milhões de usuários, muitos deles em busca de seguidores e do sucesso. 2 empreendedores, um de São Paulo e outro aqui do Rio Grande do Sul, se deram conta disso e criaram um negócio milionário. A Clarissa e o Diego fundaram há 2 anos uma academia de influenciadores digitais. O que você fala nos primeiros 3 segundos é o que é primordial para manter as pessoas no seu vídeo. Tudo começou quando a Clarissa passou a dar dicas de vídeos nas redes sociais. Vi o potencial que tinha aquela plataforma e como ela poderia ajudar inúmeros empreendedores e profissionais autônomos a divulgar os seus negócios. Hoje eles têm mais de 8 mil alunos e o faturamento projetado para este ano é de 7 milhões de reais. A Renata foi uma das alunas do curso. Escritora e palestrante, decidiu se profissionalizar na produção de vídeos para as redes. Em menos de um ano, saltou de 3 mil para mais de 140 mil seguidores. É muito interessante a alavancagem empresarial que a gente dá através das redes sociais. Só que para isso a gente tem que ter ferramentas. E é por isso que eu estou aqui. Legal, que tem gente que leva bem a sério mesmo com uma profissão, isso é muito bacana, né? Bom, no próximo bloco, eu quando vi essa notícia fiquei assustado. Corpos congelados poderão voltar à vida? Será? Não sai daí que a gente já comenta com vocês. Lindo esse comercial do Vale Sul, adorei. Viu? Bom, vamos lá então, último bloco, conversando com o Dr. Leonardo Braga, que é urologista, ajudando a gente a entender vários assuntos ligados ao trato urinário, tá bom? Estou recebendo bastante pergunta aqui. Fernandinha, coloca essa daqui para mim, por favor, que eu acho que é legal a gente mostrar, antes de eu chamar a Maíra. Tá aqui, ó, boa tarde. Quando não se consegue segurar o xixi, o que fazer? A Cida está perguntando e a gente vai responder para você, viu, Cida? Segura só um pouquinho, porque antes da gente voltar para esse assunto, vocês perceberam que a gente está num lugar diferente, num espaço novo, né? E ontem foi o dia de festa aqui, o dia da inauguração. E a nossa produtora e repórter Maíra Costa, ela vai mostrar pra gente um pouquinho dessa noite tão especial. Muitas vezes você aí de casa se pergunta, como é que é o mundo da televisão? Para isso tudo acontecer, tem uma galera grande trabalhando numa super nova estrutura. Vamos conhecer? Melhor que a nossa anfitriã para falar sobre a Casa Nova. Eu acho que a gente agora consegue entregar muito mais conteúdo para toda a população do Vale, da Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, com equipamentos, melhores equipamentos de som e imagem e uma equipe integrada. Eu acho que esse é o nome do jogo hoje. Integração do jornalismo, do conteúdo, programa de esporte, das rádios, da televisão. Isso tudo proporciona um conteúdo ainda mais relevante para toda a população. É a nova era da Band, quais são as expectativas? São muitas expectativas, cada vez ter mais
uma programação mais voltada para todo o Vale, a gente levar todo o Vale do Paraíba, a Serra da Mantiqueira e Litoral Norte para o cenário nacional. Hoje a gente tem uma participação muito importante no telejornal do Grupo Bandeirantes em rede nacional. Eu acho que isso promove a nossa região, movimenta a economia. Para mostrar que nós chegamos, hoje é dia de festa. Muitos colaboradores estão por aqui. Entre eles, a querida Kátia Fonseca, do Melhor da Tarde. Kátia, aí, conheceu a Band Vizinha? O que você achou? Olha, eu vou te falar uma coisa. Já conheci a Band Vale de Taubaté, a gente esteve aqui algumas vezes. E a Gisele é uma grande querida e ela sempre falou da vontade que ela tinha de ampliar e juntar as rádios de uma forma diferente. E eu acho que ficou perfeito. Eu até falei pra Gigi, desde que ela falou assim, olha as ilhas de edição, são 7, são 8. Eu falei, desde que a gente vai precisar usar às vezes as ilhas aqui também, quando a gente estiver pelo interior. E isso é muito bom, a gente sempre fez esse trabalho integrado, unido. E quando eu entrei na Band, eu vi que é isso e muito mais. Porque eu acho que é uma das poucas empresas que valorizam seus funcionários, mas mais do que isso, faz a gente se sentir, de fato, fazendo parte de uma família. E nada disso aconteceria, é claro, sem nossos parceiros. A Band agora, com essa expansão, eu espero ainda que traga mais tecnologia, mais novidades, mais espaço para o Vale do Paraíba. Afinal, a gente tem tanta coisa boa no Vale do Paraíba e as minhas empresas sempre estarão com a Band. A Band é uma parceira já de uma década ou mais até, e ela representa comunicação, né? Eu acho que é uma parceria que deu certo, né? Quando a gente leva essa informação. Nós temos projetos também, projetos sociais que eu acho que são muito importantes, né, para o próprio conhecimento da população e também para que as pessoas possam, né, de alguma forma, alcançar aquele sonho que é ter o seu sorriso de volta. A Band é tudo isso aqui para vocês, aí de casa. O nosso muito obrigada. Obrigado pela companhia de vocês, viu? Que faz tudo valer a pena mesmo. Doutor, vamos falar então, responder a Cida, sobre incontinência urinária, essa dificuldade de segurar a urina. Tem uma animação, enquanto o doutor vai explicando, a gente vai também assistindo. Vamos lá. Bom, em relação a você, Cida, eu acho assim que eu precisaria de um pouco mais de informações, porque a incontinência urinária tem alguns tipos, né? Então, se vocês olharem essa animação, provavelmente essa animação é explicando principalmente a incontinência urinária aos esforços. Quando aquela mulher já tem os seus partos, quando os ligamentos ali que seguram a bexiga e a uretra vão ficando mais frouxos, e quando ela tosse ou espirra ou faz algum exercício, ela perde um pouquinho. Entendi. Né? Então, muitas vezes, essa é uma paciente que o tratamento adequado seria um reforço desses ligamentos. Hoje a gente usa muito a fisioterapia pélvica para isso, né? E quando não funciona, existe uma cirurgia que reforça esses ligamentos a gente utiliza uma tela, né? Uma fita em que a gente coloca embaixo do canal da urina para que a fibrose causada por essa tela possa segurar a urina. Essa é a solução para esse tipo de Para incontinência? esse tipo. Que é a mais comum ou não, doutor? Que é o mais comum. Ah, tá. Que é o mais comum. Mas o jeito que a Cida perguntou, eu imagino que o problema dela seja, eu estou com dificuldade para segurar a urina. Sim. E ela não está dizendo que ela faz, quando eu faço esforço solta, eu perdo. né? Entendi. Então, eu estou imaginando que o tipo dela é por hiperatividade da bexiga. Ou seja, a bexiga tomou o controle. Né? Então, ela faz, sem a Cida querer, a bexiga dela tenta esvaziar e antes da Cida chegar ao banheiro, ela perde. Entendi. Então, a isso a gente dá esse nome, né? Hiperatividade vesical ou da bexiga. E vários são as causas, que vão desde diabetes mellitus, pode ser excesso de café, excesso de álcool, de café, eu não sabia. Tabagismo, tudo isso irrita a nossa bexiga. É Sim. um órgão e ela vai se irritar dependendo do que a gente causar nela, né? Existem causas relacionadas que a gente chama de idiopáticas, que estão relacionadas à ansiedade, de novo, ao estresse, né? Você pode ver, muita gente fala, nossa, quando eu estou mais tranquilo, a minha bexiga está mais quietinha. E quando eu estou estressado no esquema de estresse do trabalho, eu vou várias vezes ao banheiro. Sim. Então, isso é bem típico da hiperatividade da bexiga. Me parece ser mais o seu caso, Cida, e tem aqueles casos que a gente tem as duas coisas juntas, né? Que é a incontinência ao esforço e a hiperatividade. Existem outras causas, Lucas, de incontinência. Por exemplo, as mulheres que fizeram cirurgia e ficou um furinho ali.
né? Então a gente chama de fístula urinária. Fístula urinária. Né? Recentemente eu tive uma situação em que eu vi uma paciente que fez uma retirada de útero e ela foi no consultório com perda urinária. E aí no exame físico eu notei que tinha ali esse furinho, né? E aí é fácil de corrigir. Doutor, achei interessante então a gente incentivar você, mulher, e o homem também, tá? Não está conseguindo controlar a urina? Busque um médico, porque vai ter a solução, seja qual for o motivo. Mas não pode acostumar com isso não, viu, gente? Vai deixando, não pode, viu? Vamos falar então desse povo que está congelando o corpo, gente. Como é que pode ser isso? Porque eles estão achando que mais para frente vão reviver. Será que vai dar certo? Criogenia é o nome dessa técnica que congela o corpo humano para o futuro, então, talvez voltar. Vamos entender com o Eduardo Barão o que é isso? No cinema, os filmes de ficção científica adoram usar a criogenia como enredo. Corpos congelados num sono profundo em câmaras ultra-tecnológicas. É como se humanos ganhassem o poder de contornar a morte, com a esperança de voltar à vida no futuro. Good morning, Aurora. Mas essas cápsulas já funcionam na vida real. São tanques cheios de nitrogênio líquido em 200 graus negativos, que armazenam corpos e cérebros de 199 humanos que realizaram o processo de criogenia antes de morrer. Muitos deles eram doentes terminais com diagnósticos de câncer ou outras enfermidades sem cura atualmente. Eles esperam o avanço da ciência para um dia, quem sabe, poderem acordar e serem curados. É uma técnica que não tem nenhuma eficácia comprovada, mas essa empresa do Arizona tem visto a demanda pela criogenia crescer rapidamente. É como se o processo colocasse a morte em pausa e permite que você vá para o futuro, onde teremos maiores recursos para reverter isso e trazê-lo de volta à vida. A humanidade vem tentando superar a morte há séculos, mas segundo médicos especialistas, a criogenia ainda está longe de virar um procedimento viável. Mas para quem tem dinheiro disponível, é possível comprar a tal da esperança. O custo mínimo para congelar um corpo é de $200 mil, cerca de R$1 milhão. Só o cérebro fica um pouco mais barato, $80 mil. Quem defende a técnica diz que caso nada dê certo lá no futuro, pelo menos os órgãos poderão ser doados. Gente, que dinheiro, né? Pois é. Doutor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, pela participação Lucas, hoje. muito legal. Valeu mesmo. Parabéns. Sempre. A gente precisa marcar agora para o mês que vem, Novembro Azul, que eu acho que é importante. Pode ser, doutor? Pode ser. Bacana. Aí vai ter acabado o horário político e vai ter mais tempo para a gente conversar. Beijo para vocês, fiquem com Deus. Amanhã o assunto, cabelo e unhas com a doutora Elina Ribeiro. Tchau, tchau.